Começa agora o seu Direito ao Ponto, o seu programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia, feito aqui em parceria com a Fundação Paulo Jackson. Eu quero desejar um grande abraço para todos da advocacia que assistem a esse programa. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Rodrigo Moraes, presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Bahia, e com a doutora, me desculpe, a indulgência... Rebeca Guimarães. Doutora Rebeca Guimarães, vice-presidente da comissão, né? Vice-presidente da comissão. Você também é musicista, me pergunta? Não, adoraria. Um sonho. Vai ficar para outra vida. É para outra vida? Vai ficar para outra vida, que eu não tenho esse dom, não. E nós vamos falar sobre o direito digital, propriedade intelectual também, até porque o Dr. Rodrigo é um grande conhecedor do assunto, um expert no assunto no país. Mas aqui é o seguinte, os avanços tecnológicos e as novas ferramentas de produção estão possibilitando a criação das mais diversas formas de produção, seja de uma música, uma pintura, um programa de internet, entre outros. Como a propriedade intelectual é afetada por essas novas ferramentas e a realidade da advocacia que atua na área, são o objetivo de nossa entrevista de hoje, no qual eu recebo aqui a advocacia voltada à propriedade intelectual. Informando a vocês sempre que a nossa propriedade, o nosso poder de fala, é discutir os assuntos da advocacia e que cabem a ela e que são pertinentes a ela. Por isso que a gente sempre traz pares importantíssimos do direito baiano para poder conversar, enfim, tirar todas as nossas dúvidas. Seja bem-vindo aqui, meu amigo Dr. Rodrigo, perguntando o seguinte, uma pergunta clichê dessas histórias sempre. Como é que anda a propriedade intelectual como um todo? Está sendo menos usurpada ou ainda temos sérios problemas de propriedade intelectual? Seja bem-vindo. Meu querido Gunner, a propriedade intelectual continua ainda sendo bastante violada, bastante desrespeitada, e a sociedade, sobretudo a área acadêmica, precisa ainda perceber a importância dessa matéria. As pessoas acham que a propriedade intelectual seria algo, um direito meio burguês, meio perfumaria jurídica, algo assim que não tem tanta importância prática, mas eu sempre digo isso, é preciso fazer uma campanha de marketing para transformar a propriedade intelectual em algo bastante comum, bastante cotidiano, é um direito cotidiano. A propriedade intelectual está na nossa vida, no que a gente come, no que a gente ouve, no que a gente assiste, no que a gente lê, no que a gente veste, ou seja, na nossa roupa, ou seja, em tudo tem propriedade intelectual, mas ainda tem algumas pessoas que acham que o direito da propriedade intelectual seria algo elitista, coisíssima alguma. Medicamentos, existe coisa mais importante que medicamento? Existe coisa mais importante que a nossa saúde? Não. A propriedade intelectual tem tudo a ver com isso. Com acesso a medicamentos, com acesso a vacinas, com essa discussão do preço, com essa discussão da pesquisa. Então, é uma área muitíssimo importante que ainda não é valorizada, nem mesmo no ambiente acadêmico. Precisa ser muito mais valorizada. Eu digo isso porque a gente já tem mais de 1.800 faculdades de direito no Brasil e pouquíssimas faculdades, Gunner, eu posso lhe afirmar, menos de 10 faculdades de direito no Brasil trazem a matéria como obrigatória. Agora, se nessa evolução histórica da propriedade intelectual, a gente pode dizer que ela vem de quanto tempo para cá, no sentido de efetividade? A gente tem desde 1880 e poucos, né, desde o século XIX, regulamentação, e o Brasil foi um dos primeiros países, né, signatários do Tratado da União de Paris. Então, a gente tem aí, do ponto de vista normativo internacional, um caminho já andado aí pelo nosso país. Mas essa é a efetividade no nosso país mesmo, assim, quando começa a funcionar. Né? Porque uma coisa é você ter uma normativa e outra coisa é ela funcionar, já né? tinha. Aqui no Brasil, a primeira lei de direitos autorais, por exemplo, foi em 1898. Veja que isso na Inglaterra é 1710. Então, veja que o Brasil tem um delay aí, um atraso muito grande. Mas a gente só vai entender esse atraso se a gente entender a história do Brasil. Então, a metrópole não queria que a sua colônia tivesse universidades, tivesse a imprensa, porque a imprensa, por exemplo, é algo perigoso
para a imprensa é algo perigosíssimo. para a circulação de ideias. Então, o Brasil não tinha imprensa. O Brasil demorou a ter universidades. A primeira faculdade de medicina só em 1808, né, quando Dom João chega aqui fugindo de Napoleão. O terreiro de Jesus. Exatamente. Então, assim, isso demonstra que o Brasil chegou atrasado na regulação dos direitos autorais, já se falava quase 2 séculos depois. Então, e veja, aí entrou no Código Civil de 16, mas mesmo assim, ainda a matéria sempre foi tratada nas universidades de maneira assim, muito en passant. Então essa coisa da origem da propriedade intelectual, a gente pode dizer que remete do século XIX, é isso? Aqui no Brasil, por exemplo, tem um caso interessante de marcas, que a primeira briga de marcas no Brasil foi em 1874, envolvendo um rapé, areia preta. Sabe onde é que ficava essa fábrica? Rapaz, eu me lembro dessa história. Sabe onde é que ficava essa fábrica? Não. Sempre falo isso para os paulistas que vêm para cá, para Salvador. Ficava exatamente essa fábrica onde é hoje o Solar do União. Sim. Havia uma fábrica de rapé, que era esse tabaco em pó que se inalava, e um suíço que morava aqui em Salvador, e houve uma pirataria, inclusive um caso de trade dress também, na época não se falava isso, mas era o conjunto imagem, a embalagem era parecida. E aí, de uma empresa pernambucana, e Rui Barbosa, o nosso Rui Barbosa, foi o advogado desse rapé areia preta aqui, e perdeu a ação, porque não havia lei para falar sobre marcas. E aí, por conta da derrota de Rui Barbosa, no ano subsequente, em 1875, surge a primeira lei de marcas no Brasil, por conta dessa causa que aconteceu aqui na Bahia. Então, pense no absurdo, na Bahia tem precedente. É uma frase que, inclusive, antecede muito Otávio Mangabeira. Porque, num aspecto como esse, o cara imita em tudo, só faltou limitar a forma do dono falar e da forma do dono se vestir. Ele imita em tudo e perde uma causa. Não sabia. Eu me lembro da história do rapé. Eu me lembro dessa história do rapé, mas lembro por outro aspecto. Acho que muito mais pela coisa do preconceito racial, que também ficou conotado isso. Acho que o pessoal da comissão, falando a respeito do preconceito, falou sobre esse rapé. Areia preta, que tinha uma foto e tal, e que tinha sido... E, se eu não me engano, se a memória não está me falhando, mas esse é o primeiro caso do país. Primeiro caso, qualquer manual de direito de marcas trata desse caso do rapé, né? Então aqui a Bahia teve esse pioneirismo, digamos assim, no setor marcário, né? A nossa regulamentação vem de quando, André? É isso, o direito de autor e propriedade industrial. A propriedade industrial sempre chegou um pouquinho primeiro, até porque envolvia essa questão do comércio, da indústria, então havia um interesse, digamos assim, mais primordial, assim, mais urgente, né? E o direito de autor sempre chegou um pouquinho depois da propriedade industrial aqui no Brasil, né? E havia também uma pressão internacional, né, para as patentes aqui serem reconhecidas, né, para a indústria estrangeira adentrar o Brasil, né, para poder realmente dominar, né, no setor de patente. Essa questão que Rebeca fala, isso é importantíssimo, Gana, a gente entender, porque o Tratado TRIPS, quando a propriedade intelectual passa a ter, digamos assim, uma força nitidamente econômica, né? Veja que a Organização Mundial do Comércio, houve essa pressão para o Brasil aderir, porque veja bem, até 96, até a Lei 9279, que é a Lei de Propriedade Industrial, o Brasil não aceitava... Essa lei é de que ano? De 96. Essa lei não... até antes dessa lei, o Brasil não aceitava patentes de medicamentos. Não era patenteável o medicamento, até porque a indústria farmacêutica no Brasil não inovava. Era uma indústria que copiava apenas fármacos estrangeiros. Então, havia uma forte pressão dos Estados Unidos, da Alemanha, de países onde a indústria farmacêutica era muito importante, dizendo, olha, vocês têm que aprovar isso. Né? E também a questão do software, né? que havia uma pressão muito grande desse setor de programas de computador e no setor da indústria farmacêutica. Então, o Brasil não aceitava a patente de medicamentos. Então, inclusive, eu lendo num livro do saudoso professor Denis Borges Barbosa, era para ser chamado de Código da Propriedade Industrial. Só que mudaram o nome, virou Lei de Propriedade Industrial, porque precisava ser votado o projeto a toque de caixa. E a nossa Constituição não permite que se vote código em regime de urgência. Olha que interessante. Aí disseram, não é código não, é lei.
Mas, se na verdade, transformou em lei. Mas, na verdade, é um código, porque tem sanções civis, sanções criminais. Deveria ser um código de propriedade industrial. Então, isso demonstra a pressa e o assodamento que o Brasil teve para votar pela força de grandes produtores da grande indústria. Então, isso demonstra a nossa periferia em matéria de tecnologia, em matéria de desenvolvimento. Eu sempre digo que a propriedade intelectual é um dos índices para se aferir o grau de desenvolvimento tecnológico, cultural de um país. Quanto mais desenvolvido um país mais ele tem uma proteção na área de propriedade intelectual. Então, o Brasil demonstrou, com isso, uma forte dependência. Aí o Brasil ainda é um dependente tecnologicamente. Basta você fazer uma pesquisa no INPI e você vai ver que a esmagadora maioria das patentes que existem no INPI são patentes estrangeiras. Há poucas patentes nacionais, o que demonstra que nós não inovamos muito em matéria de tecnologia. Precisamos evoluir muito ainda. Mas não existe algo de um protecionismo hoje da propriedade intelectual brasileira? Eu ouvi alguma coisa falando sobre a contestação de marcas estrangeiras a partir do nosso biossistema, de coisas advindas da Amazônia. Houve também alguns registros de marcas de produto que é tentativa, mas o Brasil... Cupuaçu. De Cupuaçu, uma empresa japonesa tentou fazer esse registro. Imagine você registrar Cupuaçu como uma marca de Cupuaçu. Isso não pode. Pelo princípio do direito das marcas, você não pode registrar o nome do produto pelo próprio substantivo. Eu não posso registrar uma marca de maçã. Agora, seria possível maçã, marca de computador. Mas você sabe, tem uma música, acho que foi você que me falou, Rodrigo. O Senhor do Bonfim virou obra pública e o cara registrou como sendo dele. E ninguém pode tocar. Não, veja bem. A história é dessa aí. O hino Rodrigo. está em domínio público. O hino está em domínio Estava. público. Está em domínio público. O que acontece são que você pode fazer o que a gente chama de obra derivada. Então, por exemplo, eu toquei no meu disco o hino Seu do Bonfim numa versão instrumental. Sim. Aquela versão é uma obra derivada. Foi um arranjo de violão que Marcelo Avatar fez. Então, você pode fazer um arranjo e a obra ser protegida como obra derivada. Mas a obra em si está em domínio público. Não. Tem mais de 70 anos que os dois faleceram, né? É o que nós sabíamos, mas vindo da informação do colega, Jorge Cordeiro, que trabalha numa rádio Corrimã, é proibido tocar música por conta da obra ter dono. Ver há quanto tempo os autores morreram. São 2 autores. Já faleceram há mais de 70 anos. E se faleceram mais qualquer pessoa pode gravar isso sem pagar direitos autorais a quem quer que seja. Vamos fazer o seguinte, a gente vai ao intervalo comercial, eu volto daqui a pouco. Eu estou conversando aqui com a doutora Rebeca Guimarães, doutor Rodrigo Moraes, presidente e vice-presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Bahia. A gente vai ao intervalo comercial e volta daqui a pouco. Vamos lá. De volta com o seu Direito ao Ponto aqui, direto dos estúdios da Rádio Alba. A gente estava aqui no intervalo comercial, justamente falando sobre esse detalhe, essa diferença, e eu vou te perguntar no segundo bloco, já começando, a diferença entre propriedade da obra e fonograma. Já que a gente falou sobre isso, eu fiquei nessa dúvida aqui. Se você pudesse explicar, eu agradeço. Qual é a grande diferença? Tá, veja, existe um vocábulo aqui no Brasil que a gente chama de direito autoral. Veja, o direito autoral, ele contém direitos de autor e direitos conexos. Então, o direito autoral, ele engloba direitos de autor, que é o direito do autor, criador intelectual, mas há também direitos conexos, que são direitos vizinhos aos direitos de autor. Os direitos conexos, eles surgem historicamente, Gana, e depois. Até porque o direito de autor existe antes do fonograma, antes do disco. Antigamente havia direito de autor e não havia disco. Aí surge o disco, surge o fonograma. E aí outras pessoas passaram a reivindicar direitos, como, por exemplo, o cantor, o intérprete. Não é só o autor que tem que ganhar, porque minha voz está aí. E quem investiu naquele fonograma, quem botou dinheiro para fazer aquela gravação, pagou aos músicos para entrar em estúdio. Eu também quero ser
eu sou dono dessa gravação, então surge uma categoria de direito que se chama direito conexo. Então, por exemplo, um disco de Marisa Monte que toca em rádio, se Marisa Monte, a autoria, vamos imaginar que seja de Carlinhos Brown, então Carlinhos Brown é o autor, Marisa Monte, enquanto intérprete, ganha direito conexo com a música dela que é executada em rádio, e o produtor fonográfico, ou seja, a gravadora, que é como se chama de maneira popular, né, que é a dona daquele fonograma, daquela gravação, também ganha direito conexo porque aquele fonograma é executado em rádio e em TV. Se for um show ao vivo, por exemplo, não tem produtor fonográfico, só ganha o autor, sabe a parte autoral. Né? Eu vou falar um detalhe aqui que eu acho importante. Eu, essa semana passada, eu recebi aqui o compositor... compositor não, o músico, produtor, compositor Anjo Caldas. E ele me falou, Anjo Caldas, para você que é bem mais jovem do que Rodrigo, Anjo Caldas tocou na década de 90 com a banda chamada Banda Beijo, que é uma das grandes repercussoras, a grande precursora do axé, que tinha à frente o cantor Netinho, hoje conhecido como Netinho Brasileiro. E ele falou aqui, ao vivo, que ele desconhecia, que a maioria dos músicos que tocavam naquele período desconheciam o que era direito conexo. E que ele nunca recebeu R$1 sobre obra nenhuma que ele gravou, nenhum fonograma que ele gravou. Que ele só veio a reconhecer o direito conexo e a partir do século XXI, quando ele foi para o Rio de Janeiro e se tornou diretor do Sindicato dos Músicos, que no Rio tem uma funcionalidade bastante efetiva, é bastante rígida na ação, e que ele desconhecia. Então, assim, para você, acredito eu que, igual a ele, diversos desconheceram durante muito tempo esse direito, essa possibilidade que tinha de poder... E na minha tese que eu defendi, em São Paulo, eu analiso muito isso, o retrocesso que teve nesse setor. Quando a gente estuda a história, por exemplo, de Elis Regina, ela foi uma grande defensora do pagamento de direitos conexos aos músicos. Foi uma longa luta para isso. Final da década de 70, década de 80. Brigou feio com gravadora, né? Ou seja, os músicos começaram a receber direitos conexos, porque, obviamente, há uma criatividade nesse trabalho. Não é só a obra em si. Então, foi uma luta longa. O que é que acontece quando vem as plataformas de streaming hoje? Os músicos não recebem direitos conexos. Então, veja, foi toda uma luta, foi toda uma conquista e agora houve um retrocesso. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui Luciano Calazans e Carlinhos Marques, dois grandes baixistas que gravaram quase todo mundo aí do axé. Axé Music. Dentro da WR Discos. Da WR. Então, os caras eram ratos do estúdio, ficavam lá gravando todo mundo. Eram os profissionais contratados da casa para poder fazer todos os discos do Tchan, Chiclete com Banana, tá lá, o Carlinhos Marques. Quer dizer, eles não recebem. Se uma dessas músicas tiver 50 milhões de visualizações no YouTube, eles não recebem R$1 por isso. Lá no Spotify, nada. No Deezer, no Castbox, nada. Nada no YouTube, o que é um grande absurdo. Agora a classe precisa se organizar, Gunning. Porque a gente não tem ordem dos músicos, a gente não tem mais sindicato, ou seja, é uma classe completamente desarticulada. Em verdade, falta liderança. Mas falta o acordo. Porque cada um se diz o proprietário daquela condição, da ordem dos músicos, do sindicato, e você não sabe a quem se reportar. Se reporta um, é retaliado pelo outro, se reporta o outro, é retaliado por um, então você não sabe a quem. O último grande bastião, correto ou incorreto, não é aqui a questão, foi Emídio, da ordem dos músicos. É que é minha época, quando eu vou lá fazer meu exame para tirar minha carteirinha provisória e depois tirar minha carteirinha permanente, que a gente conversou aqui, inclusive, Anjo, relembrando como é que você tinha que tirar. Você tinha que saber fazer uma semibreve, você tinha que chegar lá, o maestro colocava para você o pá, e você solfejava aquilo dentro da partitura para ele poder te colocar como apto até a carteirinha. Não sei se você passou por esse processo. Eu passei por um outro processo. Na verdade, o Emídio, ele é falecido, não vou falar mal. É isso que eu tô falando. Não. A gente não vai Mas tecer... Mas ele ficou 40 anos ininterruptos no poder, com 10 votos, 15 votos para se eleger, então eu vou poupar aqui. É isso que eu tô falando, a gente não vai apontar os sims nem os não, mas a última representação a qual validava, e era a única que existia, era ele. Depois disso, se dilacerou.
Não eu posso até falar uma bobagem aqui. Eu não conheço. Porque Aí, o o Supremo desconhecimento disse, não significa que não existe. você sabe disso, né, Gana? O Supremo falou que a Ordem dos Músicos, você não precisa mais se filiar. Uma decisão à unanimidade do Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, eles não têm mais esse poder de polícia, como eles fizeram muitos abusos aqui na Bahia. Eles chegavam no carnaval e diziam, cadê a anuidade paga? Que não é abuso, né? Se existe uma lei, está validada, né? Não, era abuso sim. Por que é abuso? Vamos imaginar que eu esteja devendo a OAB. A OAB tem que entrar com um processo de cobrança. Você fazia que a a OAB coisa era não feita de pode ofício. chegar numa audiência e dizer, saia da sala de audiência que você não pagou a OAB. Não pode fazer isso a OAB. Então, a OAB tem que respeitar o devido processo legal, né? A ampla defesa. Mas no ECAD não é assim, viu, Não, Rodrigo? eu estou falando da Ordem dos Músicos, não estou Certo. falando do ECAD. O que é que a Ordem dos Músicos fazia? Chegava, botava policial e dizia, se você não pagou a anuidade, você não vai tocar no carnaval. Já ganhei ação de danos morais, inclusive, contra a OMB aqui, porque eles faziam isso. Ou seja, além de eles não lutarem pelos músicos, eles só tinham uma visão No interior eu de já arrecadar, passei por isso. eles vinham ainda e faziam essa cobrança absolutamente Cara, abusiva. vinha e fala, Ordem dos Músicos. Todo mundo tá regular aí, tá todo mundo regular. Tinha que pagar todo mundo. Até porque quando a gente ia para fora também, o sindicato sempre exigiu que a Ordem dos Músicos fosse a carteira azul, não a amarelinha. Não sei se você já passou por essa situação. Assim, eu passei enquanto produtor de alguns produtos dessa terra, que a gente ia para outro estado, principalmente Rio e São Paulo, e quando a Ordem dos Músicos vinha, não havia exigência do pagamento em si. A exigência era que o músico fosse músico profissional, que a carteira fosse a carteira azul. Quem tinha a carteira amarelinha não podia subir no palco, não. Agora você me fez essa indagação, colocou essa situação, eu vou lhe perguntar de novo. E o ECAD, como é que entra nessa história? Porque o ECAD tem esse poder de polícia, Não. O de ECAD, exigir não. que a banda não suba no palco. Não, o ECAD não pode fazer isso. O ECAD é uma entidade privada. O que o ECAD pode fazer é se tiver um estabelecimento devendo direitos autorais, ela pode ajuizar uma ação e conseguir uma tutela inibitória para que proíba aquele show. Mas isso é por ordem judicial. Ela não tem esse poder de polícia para chegar e dizer não vai ter show sem uma ordem judicial para tanto, entendeu? E ela não costuma fazer isso. Ela costuma entrar com uma ação judicial para quem é inadimplente. Não, tem uma pessoa no ECAD que é sempre muito educada, meu amigo Gabriel, não sei nem se está lá ainda no ECAD. Não, tá mais... Não tá mais não, né? Pra você ver como eu sou velho. É a última pessoa que eu lembro do ECAD é Gabriel. Esse desafio, você falou sobre direito digital, sobre esse ambiente digital, é o maior desafio que hoje enfrenta a advocacia voltada à propriedade intelectual? Por favor, doutora. Que é um desafio, tem o seu lado positivo, tem um lado negativo de a gente não ter muito controle do que está sendo difundido. Isso é regulamentado? Hoje em dia você pode ter uma música associando a um produto, né? Eu vejo muito perigo nisso, né? De você pegar uma música lá de Justin Bieber e associar um infoproduto que você está vendendo. E houve uma autorização para essa associação? O musicista, né, o cantor permitiu isso. Então eu vejo muitos pontos ali que ainda não são discutidos, a gente tem muito a debater sobre, né? Olhar o termo de uso do Instagram, ver o que é que está ali determinado, né? Se há essa possibilidade de utilização da música, eu acredito que não, muito possivelmente. O termo de uso de cada plataforma digital é que regulamenta o uso da propriedade intelectual dentro dela. Sempre mas tem, essas normalmente licenças tem. muitas vezes foram feitas sem a discussão, participação, né? a discussão. Então, veja, não pode ser uma questão meramente econômica, Gani. Porque, veja, imagine nesse Brasil que a gente está hoje absolutamente polarizado. Você pega uma música de um compositor de esquerda e um candidato aí de ultradireita vem e utiliza um trecho de uma música por causa daquela licença do Instagram que permite tantos segundos. Aconteceu, né? Ivan Lins teve Acontece, problemas né? com as músicas Então, dele. obviamente que o autor não quer ter vinculado a sua obra a um político que tem uma ideologia completamente diferente da sua. Então, se a plataforma permite isso, está errado e não e isso Preventivamente a gente não consegue controlar, né? Porque qualquer um pode desenvolver um conteúdo na internet e associar com as músicas que estão ali disponíveis, né, na plataforma. Então, acho que o controle vai ser o repressivo mesmo, uma ação judicial, uma liminar, uma tutela de urgência. Exatamente. Não tem muito o que fazer assim antes, né, do ponto de vista prático. Mas todos os termos de uso, a maioria deles, massacrantes, eles tratam sobre propriedade intelectual, mas eles não tratam da forma como deveria tratar.
certo? Às vezes não está compatibilizado com o ordenamento jurídico brasileiro, como a gente determina que como deve ser tratada a propriedade intelectual no nosso país, porque muitas dessas plataformas elas são estrangeiras, né? Por mais que tenham filiais aqui, eles não se adequam porventura às normativas aqui do nosso país. Então a gente tem que ter bastante cautela, né, a utilizar qualquer conteúdo de terceiro na plataforma, assim. Agora, gente, a comissão, falando sobre a comissão em si, o que é que está sendo proposto agora por vocês? Qual é o maior desafio que a comissão tem enfrentado neste momento e quais são os desafios que têm sido colocados para a comissão, da comissão para a advocacia? A comissão, ela é uma comissão aberta, isso é fantástico, porque participa quem quiser mesmo, basta. Há duas exigências apenas, como toda a comissão, não ter nenhuma infração ética, né, condenação e ser adimplente, né? Então, tem muita gente jovem, recém-formada hoje que faz parte da comissão e gente mais velha, ou seja, é uma comissão bastante mista, entendeu? Bem plural. E a gente vem se reunindo, a gente vem fazendo seminários, eventos. Agora a gente tem um projeto de fazer um livro, um e-book, um livro digital, só com artigos dos membros da comissão. Bacana. Vai sair agora um livro em PDF que a gente vai lançar e qualquer pessoa vai poder ter acesso, né? E a gente deve estar lançando agora em dezembro isso, de artigos, ou seja, uma produção acadêmica dos próprios membros da comissão, até para dizer que a gente tem valor. Bacana. A gente precisa ter essa consciência de que a Bahia tem projeção, de que a Bahia tem gente que estuda sobre isso, que o nicho não é só Rio e São Paulo. A gente já tem que acabar com essa síndrome de Mas não já acabou, Rodrigo? Veja bem, eu acredito que existem autores daqui da Bahia que já são ouvidos lá fora, mas eles, o pessoal de São Paulo e do Rio, ainda são muito fechados em si, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que defender e nacionalizar a coisa. Eu acho que a gente... Agora, eu não tenho o que criticar. Eu fiz o doutorado em São Paulo e fui muito bem tratado, Minha sabe? experiência também foi muito boa. Não eu fiz um mestrado no Rio e... não sempre tenho fui essa muito visão bem de que a USP seja uma recebida. faculdade, o Largo de São Francisco, fechada. Pelo contrário, Gana, você entra na São Francisco, você via gente com mala do Brasil inteiro. Tem gente do Pernambuco, tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente de Minas que vai lá estudar. Então, e aqui uma novidade boa que eu trago para você, que aqui o programa de pós-graduação Então, na 30 UFBA segundos. tem já a matéria de propriedade intelectual. Foi criada agora, há poucos meses, eu ensino essa matéria. Então, quem quiser fazer mestrado e doutorado em propriedade intelectual aqui na UFBA, pode se matricular. Doutora Rebeca, doutor Rodrigo, nesse primeiro momento eu quero agradecer a presença de vocês aqui na TV Alba, no nosso Direito ao Ponto. Muito obrigado por terem vindo mesmo, desejo para vocês sucesso. Vou me despedir do nosso público, que eu já estou com o meu tempo totalmente estourado, mas muito obrigado pela presença. Viu? Um abração, Gana, aí para você. Gente, a gente vai embora. No próximo programa aqui, Direito ao Ponto. A todos um grande abraço e tchau.